queridos, sejam bem-vindos ao canal do professor Marquinho aqui. A história é linda, na sessão Café com o professor Marquinho. Olá, meus queridos, o tema da nossa aula de hoje é bem legal, bem interessante. Fé, poder e medo. Uau! Com esse título fica bem claro, que a gente está abordando, na verdade, da alta Idade Média europeia, O título Fé, Poder e Medo é alta Idade Média, Tranquilo, galera? É o seguinte, quando falamos dessa Idade Média, Alta Idade Média Europeia, basicamente século VII, século VIII, século IX, século X, marcado, é um período que a Europa é marcada por uma profunda descentralização política, principalmente após o final ali do governo Carlos Magno e tal, no Reino Franco. Então um processo de profunda descentralização política. Você tem a presença dos reis, mas os poderes dos reis eram relativamente limitados, É um poder bastante fragmentado. E, de certa forma, se tinha uma instituição que não era exatamente fragmentada, era bastante centralizada e poderosa, era exatamente a Igreja Católica. Agora, bom, em termos de cultura, vamos lá em cultura. Cultura medieval, cultura da Idade Média de modo geral, é o que nós chamamos de cultura teocêntrica. É uma cultura centrada em valores religiosos. Então, sempre que eu falo cultura com valores religiosos, eu falo que é uma cultura teocêntrica. É uma cultura, no caso, cultura teocêntrica cristã. Beleza? Outro aspecto importante, galerinha, quando a gente fala em século VIII, século IX, mesmo com a tentativa, na época do Carlos Magno, de tentar algum mínimo de instrução, com leis capitulares e tal, mas a grande, esmagadora maioria da população da Europa cristã nessa época é completamente analfabeta. E aí imagina a dificuldade, se você é integrante da Igreja Católica, dentro da igreja, imagina a dificuldade para você fazer esse trabalho, junto à população, trabalho ali de catequização, de conversão. Era um trabalho muito difícil, a maioria da população analfabeta. Então, consequentemente, as maneiras mais eficientes para você conseguir, para conseguir difundir a fé, espalhar a fé com mais eficiência, eram exatamente os sermões, Então os sermões eram importantíssimos, a importância da palavra, Então os sermões eram fundamentais. As imagens religiosas, o uso de ícones era muito importante, era fundamental para você conseguir, de certa forma, convencer as pessoas, despertar nas pessoas a fé, Então o uso dos sermões e o uso de imagens, de ícones religiosos, E também é importante destacar o uso também do teatro, da música e tal, mas principalmente os sermões e as imagens para reforçar. Então elas são usadas para reforçar a fé. Ok, galera? Tranquilinho? Beleza? Belezinha? Bom, é claro, é uma sociedade analfabeta. Você tem, inclusive, a presença de um grande número de religiosos, de padres que também eram analfabetos, galera? A maioria da população analfabeta nesse momento. Outra questão importante, como já afirmei anteriormente, a instituição mais poderosa, então, era a Igreja Católica, Inclusive, há momentos, a Igreja é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela usa de instrumentos ali, principalmente algumas ações, para, de certa forma, ampliar o seu domínio, a sua influência sobre a população. Ok? Outra questão importante é sobre os excluídos. Os excluídos. Galerinha, quem são os excluídos? Primeiro, a massa camponesa, de um modo geral, que era a grande maioria dessa população, que vivia na mais completa miséria, Trabalhava na terra intensamente, pagava uma série de obrigações, uma série de impostos, a corvéia, talha, banalidade, captação. Os caras pagavam um monte de impostos, um monte de tributos, e eram aqueles que produziam. E os que produziam eram aqueles que viviam na miséria, não tinham acesso, não tinham domínio sobre a terra, Eram explorados intensamente. Essa é uma característica marcante, galera? Agora, além dos camponeses, de modo geral, pode ter gente pior, vivendo em condições piores do que esses camponeses?
por incrível que pareça, e existem. Né? Você tinha, por exemplo, os que eram marginalizados, excluídos por motivo de doença, leprosos, né? Alguns que tinham algumas doenças graves, até porque na época partia-se do princípio de que a doença era uma espécie de castigo, intervenção divina e tal. Então era uma coisa muito louca. Né? Então, se você tem uma doença, se você é leproso, se você tem alguma doença grave, é porque você está sofrendo, né, algum tipo de castigo divino, você cometeu pecados e tal. Então, essa é uma característica marcante. Então você tem também aqueles que viviam nas ruas, nas estradas, ruas não, nas estradas, né? Nas estradas, que viviam pior que os camponeses, né? Que os camponeses pelo menos tinham a terra lá para plantar, tinha lá uma cabaninha para morar e tal. Agora tem aqueles que nem isso tem, né? Que ficam morando nas estradas, alguns viviam como assaltantes nas florestas e tal. Uma sugestão, o filme Robin Hood, né? Vários filmes, a história do Robin Hood aborda exatamente esses miseráveis, esses excluídos, né? Por isso Robin Hood, o príncipe dos ladrões, né? Bom, os excomungados também, aqueles que por algum motivo, acabavam sendo excluídos da atuação, do papel dentro da igreja ali. Tá? A igreja usava muitas vezes o processo de excomunhão, inclusive, para impor seu poder, até mesmo sobre membros da nobreza, tá? Nobres, príncipes, reis, que ousavam ali enfrentar o poderio da igreja, podiam sofrer a excomunhão. A excomunhão era terrível. Imagina uma sociedade totalmente teocêntrica, centrada em valores religiosos, onde as pessoas morriam de medo do que aquilo que era passado pela igreja, e morriam de medo do demônio, que é o próximo assunto. Aí você é excomungado, você não pode participar da comunhão, você não pode participar dentro do ambiente da igreja. Terrível, 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 terrível. A existência de bruxas e demônios, aí a época do medo. Galera, imagina uma sociedade, imagina uma época em que você tem pouquíssimas cidades, a maioria da população vive no campo, a maioria vive no campo. O que você tem à noite ali, o que você tem para iluminação? Algumas tochas, velas, e olha lá. Mas imagina, cara, na escuridão que era, cara, era terrível, terrível, terrível. Então é um ambiente propício exatamente para medo, insegurança. Né? E aí a igreja, obviamente, né, de modo geral, não só a igreja, os religiosos, usam, de certa forma, o medo do demônio para reforçar. Primeiro, obviamente, com o demônio você reforça a imagem de Deus, né? Mas ao mesmo tempo o poder sobre as pessoas, né? Você reforça. Olha, é o seguinte, você tem que obedecer os princípios da igreja. Se você não obedecer, você vai pro inferno, você vai queimar no inferno. E aí, é complicado. Tranquilo? Belezinha, gente? Bom, é o seguinte, nós temos outra questão importante, que são falando sobre bruxas e demônios, a questão das práticas pagãs herdadas da tradição germânica. É importante entender o seguinte, então, ali onde é a Europa ocidental, a Europa cristã, era o Império Romano até o século V, o Império Romano do Ocidente, tá? E aí você tem as invasões germânicas, esses reinos germânicos que se formaram, o mais poderoso o reino dos francos, todos passam por um processo de conversão ao catolicismo, ao cristianismo, correto? Ok? Porém, muitas características da cultura germânica, inclusive da própria religiosidade germânica, permanecem. Tá? Então muitas práticas que eram comuns entre esses povos, né, que viviam ali na Alemanha, né, povos nórdicos, muitos ainda existiam. Como por exemplo práticas de se fazer chás. Às vezes acreditava-se, quando você estava com alguma doença, estou com uma dor de barriga, alguma coisa, então eles tinham algumas chás, algumas coisas que eles faziam ali, que eles conheciam muito, até porque muitos viviam na própria natureza, né? Era comum, eles conheciam isso. Então chás, benzeções, algumas práticas de se prever também, a ideia de se prever o futuro através da quiromancia, né? O alemão, cara. Então eles tinham essas práticas de acordar de manhã, não, vou acordar e vou pisar com o pé direito e tal. Então eles tinham essas práticas. Porém, essas práticas eram tratadas pela Igreja Católica, essas práticas de origem germânica, como se fossem práticas de feitiçaria, né? Eram práticas de feitiçaria, de bruxaria, era coisa de pessoas que tinham pacto com o demônio e tal. Existe, então, olha que legal, é um período marcado também por uma
uma busca intensa por parte da igreja, uma ação da igreja, exatamente para reprimir as pessoas, as famílias, né, as pessoas que ainda exerciam tais práticas. Ok, pessoal? Tranquilo, tranquilinho? Bom, outra coisa, só para a gente fechar a nossa aula de hoje, sobre o papel da mulher, tá? Quando a gente fala da sociedade cristã, né, da Europa, feudal, né, alta Idade Média, assim, a sociedade é extremamente patriarcal, tá? A sociedade é extremamente patriarcal, centrada no homem. As mulheres, de modo geral, tinham um papel mínimo mesmo, tanto na nobreza, como também mesmo entre as camponesas, tá? Embora, é claro, há evidências, alguns historiadores que sustentam que as mulheres camponesas possivelmente tinham alguma maior liberdade, mas há muita controvérsia nesse aspecto. A sociedade é patriarcal, tá? Extremamente patriarcal. E, consequentemente, o papel da mulher é bastante reduzido. Por exemplo, entre os membros da nobreza, as mulheres jamais podiam escolher com quem iam se casar, tá, gente? Belezinha? Tranquilinho? Pessoal, até a próxima aula. Um forte abraço aqui do professor Marquinho, tá? Tchau!